Olá, igreja. Olá a todos. Muito bom estar com vocês novamente. Hoje o tema da nossa mensagem é a vontade. Vontade é a nossa força motriz. Sem a vontade, nada acontece. Nós vamos ter o auxílio de Luciano Subirá. Definição de vontade. Segundo o dicionário Aurélio, vontade é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É a capacidade de escolha, capacidade de decisão, é ter firmeza, ânimo, desejo ou determinação expressa. A vontade é uma das partes da alma, da nossa alma, que é composta por mente, a vontade e a emoção. A mente planeja, você pode planejar coisas belíssimas, grandiosas, agradáveis. A sua emoção vai sentir prazer, vai sentir desejo, vai ficar contente, mas a vontade é que faz executar a ação. Se não houver vontade, nada acontece. Nós vamos ver a vontade no aspecto bíblico. Isaías 1,19 diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nesta ocasião, o comer era literal, era comer o melhor dos frutos da terra. Mas como isto se aplica a nós? Querer e ouvir fazem um par poderoso. Ouvir diz respeito a sujeitar-se à vontade de Deus. Você ouve a vontade de Deus. Querer, por outro lado, diz respeito à nossa vontade, e elas têm que se alinhar. Nossa vontade tem uma grande participação no cumprimento do propósito de Deus. A vontade exerce um grande poder, é ela que nos faz agir. As coisas escritas na Bíblia servem para nosso exemplo e advertência. Temos algumas passagens que vamos citar. Deus prometeu para os judeus uma terra tão boa, tão rica, que passou a se chamar Terra da Promessa. Tudo dava nessa terra fértil. Agora, não adianta apenas Deus ter feito a promessa, que representa a vontade de Deus, mas há a necessidade de você cumprir princípios de Deus, que Deus estabeleceu, para poder desfrutar da vontade de Deus. Para cumprir estes princípios, você precisa ter escolhas, ou seja, não basta apenas a vontade de Deus, mas é preciso que a sua vontade, sua própria vontade, tome forma. O que Deus faz na nossa vida não depende só da vontade dele. 1 Timóteo 2,4 nos diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade expressa de Deus. Agora, todos estão sendo salvos? Não, infelizmente não. Porque não depende apenas da vontade de Deus, que é que todos sejam salvos, mas também de uma resposta de cada um de nós, da vontade do homem. Nós precisamos entender o poder da nossa vontade. Embora não façamos nada sozinhos, precisamos da nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. João 5, 39 e 40 nos diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim, do Senhor. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então Jesus diz aos discípulos para examinar as Escrituras, porque são elas que dizem a respeito do Senhor. Porém, vocês, os discípulos, não querem vir a mim para ter vida. Quem deixa de procurar o Senhor é por causa de falta de vontade, por falta de escolha, por falta de posicionamento. Quando a gente realmente quer e prioriza alguma coisa, encontramos tempo. Quando a gente quer, a gente encontra tempo. Em qualquer área, o Senhor provê condições para que algo aconteça na vida do homem. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, e tudo começa com o arrependimento. Sem arrependimento, não há como se voltar para Deus e ter nossos pecados perdoados.
Este é o primeiro passo, a arrepender-se. Apocalipse 2, 20 e 21 fala de Jezabel. Diz lá: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. O Senhor diz, dê-lhe tempo, mas ela não quer se arrepender. O que Deus faz não depende somente da vontade dele, mas também da nossa vontade, se queremos ou não estar de acordo com Deus. Por exemplo, os dons espirituais dependem da vontade de Deus. 1 Coríntios 12, 11 fala que o Espírito Santo distribui os dons para os homens conforme lhe apraz, conforme a vontade dele e conforme a capacidade de cada um. 1 Coríntios 14, 12 diz que assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Os dons servem para a edificação da igreja. É um processo de amadurecimento, de progressão, visando edificar a igreja. Eu preciso desejar os dons, eu preciso ter essa escolha, dar o passo. Deus tem a sua vontade, mas eu preciso participar com a minha vontade. A vontade de Deus é imutável, vai acontecer em 100% das vezes, com ou sem a minha participação. Então, que possamos estar alinhados com o Senhor e participar da vontade de Deus. 1 Timóteo, no capítulo 3, diz que Paulo fala da vocação aos ministérios. Se alguém almeja ou deseja ao episcopado ou ser diácono, a partir daí, entenda que há qualificações para você ter essa posição. Você será testado, você será aprovado e só então estabelecido o ministério. Esdras 4,14 fala de Mordecai e Ester. Mordecai disse assim, porque se todo te calares agora, falando para Ester, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu, Ester, tu e tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ester era rainha e ela precisava ajudar os judeus que estavam sendo condenados à morte. Ester, se você se calar agora, Deus levantará livramento por outras pessoas. Se você se calar agora, outras pessoas serão levantadas no seu lugar. Mas você irá falhar com relação ao propósito de Deus. Ester não estava na posição de rainha por acaso, mas sim para livrar o seu povo. Quer dizer, Deus sinalizou pela palavra profética a sua vontade. Agora, você, Ester, nós precisamos lutar para que essa vontade de Deus se torne real na nossa vida. Entenda, Deus e o diabo agem de forma totalmente diferente. A Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus não vai arrombar porta alguma, Deus não vai meter o pé na porta de maneira alguma. Ele está sinalizando a sua vontade de entrar, mas você precisa querer e deixar que ele entre no seu coração. Você precisa se abrir para o Senhor, para ele poder entrar e agir em você. Assim, então, é com o nosso coração, que pode ser duro, e não deixar o Senhor entrar ou ser receptivo ao Senhor. Efésios 4:27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. A menor brecha que você der para ele, ele vai entrar na sua vida, vai implementar a vontade dele na sua vida, sem nenhum respeito, sem nenhum pudor e sem levar em conta a sua vontade. É assim que o diabo age, totalmente diferente de Deus. Deuteronômio 30, 15 e 19, 20, parte A, diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal.
Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe a vida. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele. Escolhe, pois, a vida, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele. Escolhe, pois, a vida, escolhe a bênção. Deus dá a sugestão, mas a escolha é sua. Diferentemente do inimigo, Deus deu o livre-arbítrio e respeita a sua decisão. Deus jamais vai atropelar isto. Já o inimigo vai invadir a sua vida e vai te derrotar. Deus e seu modo de agir remete ao respeito com você. Deus nos dá o privilégio de escolher, mas também coloca sobre nós a responsabilidade das nossas escolhas. Deus atende a quem dá valor ao que ele oferece. Se você dá valor ao que o Senhor está te dando, Deus vai te atender. Quando valorizamos o que ele nos oferece, é um sinal de que queremos o que ele quer nos oferecer. Esta combinação da vontade de Deus e a vontade do homem ativa o que Deus nos reservou e colocou à nossa disposição. Mateus 7, versículo 6 diz: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Então não devemos dar pérolas aos porcos. Isso quer dizer, não devemos dar algo de valor para quem não valoriza o que estamos oferecendo. Jesus sempre nos pede algo que ele mesmo faria. Deus também não vai oferecer algo de valor para quem não valoriza o que ele está oferecendo ou dando. Isaías 44, 3 diz: Derramarei água sobre os sedentos. Para quem ele vai dar água? Para os sedentos, para quem tem sede e valoriza a água, para quem não vai desperdiçar esta água. Aí o Senhor vai dar. Mateus 13, 44 a 46 fala de duas parábolas, a do tesouro escondido e a da pérola. A do tesouro escondido, diz lá, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Refere-se ao reino dos céus. O homem vai e vende tudo que tem, o que possui, para adquirir aquele campo. Ele está demonstrando o seu interesse pelo reino. A outra é a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Refere-se também ao reino dos céus. O negociante encontra uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e a compra. É tão importante que dá muito valor, paga o preço que for preciso por aquilo. Eu vou lutar por isso, vou lutar por aquilo, vou lutar pelo Senhor, pelo reino. Alguns podem dizer, como eu queria experimentar algo de Deus, como eu queria. Queria é muito distante, não nos dá certeza. Devemos ir à luta, devemos buscar o Senhor, ter o Senhor como prioridade em nossa vida, dar ouvidos à vontade de Deus. Devemos nos harmonizar à vontade de Deus, a nossa vontade com a vontade de Deus. Temos que nos posicionar com fé para entrarmos na graça de Deus. Precisamos decidir crer no que Deus tem para nós, nas suas promessas. Desse modo, expresso minha confiança em Deus e a minha vontade para com Deus. Rompa, deixe de lado a passividade. Decida viver o melhor de Deus para a sua vida. Tome essa escolha, lute por isso, que através da sua vontade você decida ter a melhor provisão de Deus, que já está reservada para você, para a sua vida. Que
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos coloque nessa posição de estar em alinhamento na nossa vontade, com a nossa vontade, com a vontade de Deus. Que possamos ser os tais que busquem o Senhor, que busquem o seu reino. Espero que tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, está escrito aqui inscrever-se. Vocês vão ter acesso aos vídeos que já existem. E se você gostou também, dê um like. Isso proporciona que essa mensagem seja vista para mais pessoas, que ela se difunda de uma maneira maior. Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, está estudando os evangelhos em harmonia, em conjunto, tem um canal no YouTube, tem um canal no Facebook. Que a nossa semana seja abençoada, seja excelente, que os nossos contatos, que os nossos familiares possam ser abençoados pelo Senhor. Amém.